Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje, minha gente, vamos falar sobre uma das grandes surpresas da Netflix nesse mês de junho de 2021. Eu tô falando aqui da série queridinha da galera, a agridoce e surpreendente Sweet Tooth, o popular Bico Doce, desde que estreou, ocupa o primeiro lugar do top 10 lá do Tudum. E para me acompanhar nessa aqui, temos o nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Cunha, bem-vindo de volta, meu querido. É verdade que lá pelos anos 80 e 90, você era conhecido como o Bico Doce de Floripa? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E, Sansa, eu era assim a estrela lá das festas infantis, cara, lá com meus 4, 5 anos de idade, com o mesmo carisma aí do Gus, inclusive, hein? Olha, temos aqui também a presença da rainha dos festivais cinematográficos e streaming influencer Rafaela Gomes. Rafinha, numa conversa de bastidores, você me disse que estamos diante de uma das mais incríveis produções da história da Netflix. É verdade esse bilhete? É verdade, esse bilhete sim, é uma das séries mais fofas já lançadas e uma das melhores da história da Netflix. Quem diria que esse projeto chegou a passar na mão de tanta gente e agora está aqui para todos nós conferirmos e foi um sucesso tão grande, né? Fechamos a mesa de hoje com a volta animadíssima e triunfal dela, hein? A nossa baby boomer, a verdadeira tigresa dos podcasts, Mila Camargo, senhoras e senhores! Se você fosse aí, Miloca, uma criança híbrida, com qual animal você se misturaria? Olá, queridos, meus amigos, estou de volta. Olha, Sansa, eu digo que eu aprecio ser chamada de tigresa, porém eu acho que eu seria um coelho pelo conforto e bem-estar. É fácil de fazer uma casinha ali, se esconder do general. Então eu acho que eu seria uma criança híbrida aí de ser humano com coelho. Maravilhoso. Olha, gente, antes da gente mergulhar de cabeça aqui nesse episódio especial sobre Sweet Tooth, faço um convite especial para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklvs.com.br, siga a gente no Instagram e no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. E vamos adorar saber a sua opinião sobre essa e muitas outras séries e filmes, tá bom? Where's Colorado? What's in Colorado? I heard there's a safe place for kids like me. If you go out there alone, they'll have your head by morning. I'm not alone. I got you. Guys like me aren't good for kids like you. How do you know? Most people hate kids like me. Rusty. The last men have made it their mission to eliminate Hyde. What are you doing with him? I did what I had to survive. If there's anyone out there like me, I need to find them. That little dude's got hope coming out of every pore. Muito bem, minha gente. Olha, o papo hoje é sobre Sweet Tooth, a série que conta com 8 episódios, estreou na Netflix no início de junho, indo parar direto lá no top 10 da plataforma. Olha, minha gente, a produção é baseada em uma longa e prolífica série de HQs, escrita pelo renomado quadrinista Jeff Lemire, que inclusive escreveu alguns volumes extra depois que soube que a sua obra viraria uma série. E para quem gosta de HQs, vale muito a pena descobrir
toda a obra de Jeff Lemire, quase inteirinha, traduzida aqui para o português. Legal a gente lembrar também que a série começou a ser pré-produzida lá em 2016 e seria lançada pela Hulu. Depois de quase 5 anos, ela acabou indo parar na Warner, que fez uma duplinha aí com a Netflix e conseguiu lançar agora em 2021. Quase toda a adaptação de roteiros e direção ficou por conta de Jim Mickle, responsável também pela série Heb e Leonard e pelos filmes Somos o que Somos e Júlio Sangrento. E antes da gente ir para a recepção de público e crítica aqui do nosso Bico Doce, vale a pena dar uma passadinha pelo elenco da série, né, Rafa Gomes? É isso aí, Sansa. E o elenco com certeza é um dos pontos altos de Sweet Tooth. No papel principal, nós temos o Christian Convery no papel do híbrido de servo e humano Gus. O Christian é canadense e tinha 10 aninhos durante as gravações. Antes de ser o nosso Bico Doce, ele participou da série Lucifer e de filmes como Venom e Querido Menino. Vale lembrar aí, uma curiosidade é que ele ainda tinha dentes caindo durante as gravações lá atrás. Esse menino é uma graça, ele me lembra quando eu assisti com os meus queridos Roberto Sadovski e Pablo Miyazawa, O Ataque dos Clones do cinema, e via Anakin Skywalker, aquela criancinha. Essas crianças gringas, esse povo, eles acham umas crianças incríveis, e não é diferente nesse caso. Esse menino é espetacular, e esse menino vai longe, vai longe. Gravem aí o nome dele. E dando sequência aqui, eu preciso destacar também o ótimo Nonso Anosi, não sei se eu falei direito aí, qualquer coisa vocês me corrijam, que é um ator inglês que esteve em filmes como Cinderela e também em Game of Thrones, e que faz o papel de Tommy Shepherd, ou se preferirem, o grandão. Temos aí o Big Guy, né? O ator Nonso Anosi, que ele é inglês, é um ator britânico-nigeriano, né? Esse cara, na verdade, ele é bem conhecido pelo filme Rock'n'Roller, onde ele faz o Tank. E ele é um cara que sempre pegou papéis de luta. Ele esteve também Conan, na versão do Jason Momoa, que é bem legal, que é a versão mais recente de Conan. Esse cara, ele mede 1,98 m, ele pesa 137 quilos. Então, assim, nessa série, ele mostra 137 quilos de puro carisma e uma conexão muito grande com o Gus, que é o Christian, né? E outro destaque aqui no elenco é a Stefania Lavie Owen. Que nome poderoso, né, gente? Parece nome de Lady. Que parece ter 15 anos de idade, mas já tem 23. E aqui ela vive a ursa. Ela esteve também nas séries Messiah, The Carrie Diaries e em filmes como Uma Jornada Inesquecível e Paper Spiders. Essa menina teve Messiah, que é uma série que eu adorei, só que ela faz um dos filmes mais espetaculares que está, inclusive, no catálogo da Amazon, que é Uma Jornada Inesquecível, um filme que todo mundo tem que assistir. Ela traz um saborzinho agridoce pro trio, né? Porque ela é aquela menina que teve que se educar, que teve que desenvolver por conta própria, e eu acho que faz um contraste muito bacana com os outros dois personagens. E aqui também quem faz contraste é o ator Adil Akhtar, que é um ator inglês descendente de paquistaneses, que esteve nas séries Killing Eve e nos filmes Doente de Amor e Enola Holmes. Aqui ele vive o papel do Dr. Adil Singh, que será fundamental no desenrolar da narrativa. O Adil é um ator que ele já foi premiado pela British Television Awards, recebeu o prêmio de melhor ator. Eu acho ele incrível, eu acho ele super carismático. Ele está também numa série que também está na Amazon, que o Cunha me recomendou ano passado, chama Utopia, altamente recomendo. Eu acho que o personagem dele é um dos núcleos, né? Porque essa série, a gente vê que ela divide de núcleos, vamos falar disso um pouquinho mais para frente, mas ele é o responsável aí em abrir ou não essas crianças belíssimas, híbridas, na segunda temporada. Então, tá tudo aí na mão dele, né? Não posso deixar de citar também, né? Um dos grandes carro-chefes dessa série, que não aparece, mas é extremamente importante. Eu tô falando aqui, ó, do veterano James Brolin. Vocês devem reconhecer esse sobrenome, porque ele é nada menos que o pai do Josh Brolin, que é o nosso Thanos de Vingadores. Pois é, e aqui ele não aparece na série, como eu falei para vocês, mas ele é fundamental como o narrador que conduz toda a história e dá todo um tom fabulesco para Sweet Tooth, com aquele vozeirão dele, bem à la Cid Moreira, né? Falamos aí do meu sogro, hashtag só que não. Gente, que família, hein? Que família! Mas temos aí o James Brolin
cara de 54 anos de carreira, 45 filmes, fazendo aí essa narrativa, e uma narrativa perfeita, é muito gostoso. Para mim, eu não sei para vocês, ele remete realmente àquela coisa de você ter o seu pai ou a sua mãe contando mesmo uma história. Ele deve ter feito aí um super trabalho de oratória, de narração e inclusive de dublagem, porque ele está realmente excelente, ele transporta a gente para esse mundo todo criado de fantasia. Mas, Rafa, deixa eu só te falar uma coisa antes da gente seguir. A gente não pode esquecer do maravilhoso Neil Sandlands, que faz aí o general Douglas Abbott, e que ele é o bad guy na história, né? E eu tenho uma curiosidade sobre ele, porque eu acho esse ator sensacional, acho ele super carismático. No aniversário de 10 anos do Gus, ou seja, do Christian, né, nos bastidores, ele tocou o ukulele, aquele violãozinho havaiano, ele é músico, ele toca aquilo ali para cantar parabéns. Eu vi um vídeo que eu achei na internet, achei super fofo. E é claro que está na hora da gente partir aqui para as nossas primeiras impressões, mas antes disso, nós vamos dar uma passadinha pela recepção de público e crítica. E agora que eu vou chamar aqui meu queridíssimo Cunha, e eu quero que você conte para a gente, querido, o que a galera tá achando de Bico Doce. Passa aí a ficha para nós. Olha, Rafa, a gente não pode cravar, né, ainda que Sweet Tooth é um tremendo sucesso, né? Apesar de a gente ter ali um vasto material original, né, do Jeff Lemire, a Netflix ainda não garantiu a segunda temporada da série. Mas, né, o que talvez aí deu um belo, né, de um incentivo é a avaliação aí que a gente consegue já ver nos agregadores de nota, né? Se a gente dá uma olhada lá no IMDb, a série já conta com 13 mil avaliações, né, e a ótima nota de 8.2 aí. E no Rotten Tomatoes a coisa tá ainda mais quente. Nosso querido Bico Doce conta com a aprovação de 91% do público. E olha só, 98% da crítica. Tomates bem frescos. Mas vamos falar aí do que realmente importa nessa bagaça, minha gente, que é a opinião dessa mesa querida aqui do SQLVS. E aí, minha gente, vocês gostaram de Sweet Tooth? Olha, gente, eu achei Sweet Tooth uma série encantadora e pela recepção acalorosa que a gente viu também nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, a gente percebe que existe um encanto grandioso por essa série. E uma das coisas que eu mais amei de Sweet Tooth é a delicadeza narrativa de conseguir equilibrar questões tão complexas de maneira tão sábia e tão simbólica. A gente tem um background pandêmico ali que se comunica facilmente com a audiência, né? Porque é muito parecido com o que a gente está vivendo, mas sem ser enfadonho, que é um defeito que acabou vindo de muitas produções hollywoodianas recentes. Quando a pandemia veio, muita gente quis explorar esse nicho, esse subgênero, porque virou quase um subgênero, né? O subgênero de filmes pós-apocalípticos pandêmicos. E isso acabou se tornando até algo excessivo, que a audiência já não estava querendo mais desfrutar, porque a gente já está num cenário que a gente vive todos os dias, então você não vai querer assistir isso o tempo todo na TV, né? Eu acho que essa série é a coisa mais fofa que já foi lançada, mas ao mesmo tempo, ela é uma série que, sem querer querendo, porque ela foi escrita lá atrás, o Jeff, né, que é o autor aí dos quadrinhos, ele resolveu colocar isso sem saber que a gente viveria essa pandemia. Então, Rafa, eu acho que diferente, acho que essa é uma série que a gente nem pode comparar essas produções atuais que, de alguma forma, ou pegaram onda ou acharam que falar sobre questão de vírus e pandemia seria um super hit. Não, acontece muito naturalmente. E a história é cheia de, meu Deus, que lugar é esse? Quem são essas pessoas? E esse cara grandão que surge do nada? Tinha que... Você se pergunta isso, né? Então, acho que por essas e outras, é aquela série gostosa, te dá um calorzinho, também te faz chorar. Então, assim, você também traz um mix de sentimentos quando você está assistindo. Então, ó, para mim aí, de tudo que a gente falou nos últimos tempos, essa daí tá bem ao concurso, viu, pessoal? Eu gostei muito de Sweet Tooth, muito mesmo, só que eu gostei absurdamente dos últimos 2 episódios, né? Os outros 6 episódios eu achei que eles enrolaram, encheram muita linguiça para deixar para entregar tudo nos 2 últimos episódios. É um padrão? De certa forma é um padrão, mas para mim foi um grande desafio
superar os 2 primeiros episódios de Sweet Tooth. Para mim foi meio complicado, eu entendi o universo e eles reforçaram aquilo 1, 2, 3, 4, 10 vezes, então me cansou um pouquinho, né? Um outro ponto que eu gostaria de trazer, eu adorei esses seres híbridos, né? Essa mistura de diversos tipos de animais com humanos. Que puta ideia, né? O Jeff Lemire é um gênio, eu sou fã dele. Mas eu fiquei um pouco incomodado com o Gus, nosso protagonista, ter só uma tiarinha de servo. Porque quando a gente vê os nenês híbridos, eles têm as patas, eles têm o rabo, eles têm diversos elementos que fazem com que de fato seja um híbrido. Você fala assim, caramba, isso é uma criatura mágica, tem muita magia aí. E a gente vê o protagonista basicamente com uma tiarinha, né? Eu esqueci várias vezes que ele era um mix de servo, né? A não ser nos momentos que ele invoca a natureza. Mas a série é lindíssima, uma das coisas mais bonitas que eu já vi a Netflix fazendo, muito por conta da parceria com a Warner. O trio de protagonistas é adorável, o menininho é um puta de um achado, e a sensação final que fica, sem dúvidas, é de quero mais. Só um detalhe, Sans, eu acho, tá? Aí é um achismo meu aqui em relação ao Gus, de ele estar com aquela tiarinha. Eu acho que ali é uma intenção deles de mostrar que ele é o mais humano de todos, né? Tanto que as pessoas percebem ali, ele fala, tal. Então parece que ele é o melhor de todos, né? Ele é o melhor que os seres humanos têm. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daí pra frente. Bom, eu achei a série irresistível, gente. Um grande achado, né? Algo que eu não esperava nada disso aqui, né? Extremamente conectada aí com o que a gente está vivendo. E é muito sobre medo e esperança, né? Eu acho que ela brinca muito com isso. E eu gosto muito de série slow burn, né? Aquela coisa com a edição bem pontuada, que conta ali a história sem pressa. E, pô, eu tive vários momentos aí de sessão da tarde nessa série, sabe? Vários episódios aí me trouxeram isso. Mas o que me fez comprar, né, tudo ainda, no primeiro episódio mesmo, foi a relação ali entre adulto e criança. O storytelling ali, ele foi muito bem beneficiado pela química, né, dos dois atores aí, que fazem o Jeep e o Gus. Mas, poxa, pelo menos para mim, né, a identificação com eles foi imediata, né? Ela já tinha sido, inclusive, ali com o Gus e o Richard, que o Gus chama de Pubba, né? Que lembra muito, não sei se para vocês, mas para mim lembrou muito o Robin Williams ali, em vários momentos. Eu olhava para ele ali, cara, eu tô lembrando o Robin Williams, esse cara. Mas o que fez ainda tudo isso funcionar melhor e de maneira brilhante foi o universo ali, o apocalipse, né? Que a gente está muito acostumado a ver no cinema, né, e nas próprias séries, esse apocalipse tradicional, né, dark, mutantes, zumbis. E aqui não, a gente vê ali uma fotografia diurna, né, toda baseada ali na Nova Zelândia, né, muito bela. Que a gente viu recentemente também aí em Amor e Monstros, que a gente vê nos games, né, como em Far Cry New Dawn, que já está acontecendo aí desde 2019, essa estética, mostrando o apocalipse colorido. Eu acho que caiu muito bem aqui com um tom esperançoso, sabe? E em vários momentos eu me peguei contemplando a série mesmo, né? Ela poderia, inclusive, ter sido criada pela Disney. Tamanha mágica, né? E substância que escorre, eu acho que dos episódios aí. E eu quero muito que hajam várias temporadas disso aqui. Eu adorei, minha gente. Eu, particularmente, aí é uma opinião minha, né? Eu gosto mais dessas coisas mais sombrias, né? Mais Guilherme Del Toro, né? Mais Tim Burton. E acho que a série se beneficiaria de ser um pouquinho mais sombria. Não quer dizer que ela ia virar um Batman, um terrorismo, uma coisa horrorosa, ainda mais em tempos de pandemia. Mas eu achei que poderia ter um meio tempo, eu achei que poderia ter um meio termo. Gosto dela ser ensolarada, mas em alguns momentos eu achei ela ensolarada até demais. Em alguns momentos ela é linda, ela é super bem feita, mas me lembrou Teletubbies. Sansa, eu não acho. Eu acho que esse visual mais colorido e tal, eu acho que é o que traz essa coisa de gibi, de cartoon também para a série, né? Que também, gente, a gente não pode esquecer que é uma série infantil, né? E eu acho que a parte apocalíptica cinza, ela é bem representada com o general e os últimos homens, né, como eles são chamados na série. E ali tem até uma curiosidade que a figurinista dessa série, ela testou mais de 46 figurinos para o general, para que parecesse algo diferente do que a gente vê, né, nessas outras séries. Outra coisa que eu acho muito, muito interessante é que eu não quero que tenha muitas temporadas. Eu realmente não quero. Porque eu tô até com medo na terceira temporada, porque o Gus já cresceu. E isso é uma coisa que, se a gente pegar Hollywood, se você pega uma Macaulay Culkin, aquele menino do
I See Dead People, esqueci o nome dele, o próprio Anakin Skywalker. Essas crianças, elas passam por um período da adolescência onde elas ficam esquisitas, elas ficam feias, o narigão, sai espinha e tal. Então, assim, você tem uma temporada com essa fofura que você quer pôr num potinho e levar para casa. Eu tô com medo na segunda, então eu espero que não tenha uma terceira. Definitivamente eu não gostaria de ver uma terceira temporada, não. Eu fico pensando aqui no que a Mila falou, né? Assim, quando eu terminei de assistir, eu tive essa mesma sensação. Eu pensei assim, gente, a Netflix tem que correr com as gravações das próximas temporadas, senão vai virar Stranger Things, que quando sair a próxima temporada, tá tudo um bando de adolescente que tá indo para as baladas, que posta sobre balada no Instagram e que já não tem mais aquela pureza e aquela inocência que tinha na primeira temporada, né? Porque, querendo ou não, gente, a gente não pode deixar de reconhecer que o fascínio pelas características puras, né, daquela criança que faz com que a série também ganhe um gostinho ainda mais especial, né? Eu só queria observar um negocinho que, apesar da gente ter muitas crianças na série e uma criança como protagonista, eu não vejo essa série como uma produção infantil, tampouco infanto-juvenil. Eu acho que é uma produção voltada para um público adulto mesmo, assim, sabe? Até pelas entrelinhas. Agora, sim, pode ser consumido por várias idades, ela é super bonitinha, a violência não está na tela, né? Ela é apenas sugerida e tal, mas eu acho que a história e tudo que tem ali nas entrelinhas de cada capítulo é uma série bastante adulta até. Eu acho que é uma série legal. Eu digo que é uma série também infantil, porque, assim, por exemplo, eu assisti alguns episódios com o meu sobrinho, que ele tem 8 anos. É uma maneira dele, a percepção dele em relação ao que ele vive hoje, em termos de pandemia e tal, foi muito interessante ver a reação dele. E essa questão das crianças híbridas e tal. Obviamente que eu não gostei do final, onde o Adil lá, que é o médico, ele já liga aquela serra elétrica. Eu falei, não quero ver, não é possível que ele vai abrir aquele lagartinho, né? Então ali, para mim, fica a parte horror da série, sabe assim? Mas, enfim, isso é só um detalhe de uma percepção minha. Sim, Mila. É legal perceber, né, que apesar de ser uma série adulta, eles sempre optam, né, para o momento onde vai ter violência, a câmera ela sempre sai. Né, ela só vai dar o sinal ali, opa, aqui vai acontecer algo, e ele já muda a cena, ou vai para outro núcleo, né, ele não deixa esse momento acontecer ali, aparecer ali na tela. Então, isso é muito legal, né, traz uma leveza que é a proposta da série. E os produtores de Sweet Tooth correram um grande risco, né? Ao invés de focar 100% na história do protagonista Gus, eles meio que quebraram a narrativa e apostaram em 3 frentes diferentes, né? A jornada do menino Gus, a vida do médico que pode ter a cura para o flagelo e uma espécie de lar de crianças mutantes à la X-Men, comandado pela psicóloga Amy. Vocês acharam que essa decisão traz uma certa barriguinha para a série ou não? Quem se dispõe a assistir às 7 horas de Sweet Tooth ganha um prêmio lá no final do arco-íris. Não, eu acho que funciona legal, eu acho que assim, isso é bacana, porque isso alimenta muito e enriquece demais a participação do James Brolin, a narrativa dele, tendo esses 3 núcleos, ela cresce de uma maneira gigantesca. Além de tudo, não fica o Gus carregando a série, porque assim, ele carregaria facilmente essa série nas costas, mas é legal ter os outros núcleos, os outros universos, porque você não sabe, você fica esperando se ele vai ser capturado e vai ser enjaulado, que você torce, que você não quer ver aquela criança enjaulada, ou você tá vendo o outro, nossa, mas e se ele acabar na mão do doutor e ter que sofrer aquela tortura para encontrar a cura do flagelo. Então, eu acho que, muito pelo contrário, eu acho mega importante ter esses outros núcleos. Eu acho que foi, assim, de uma grande percepção, eu não senti barriga at all. Eu também concordo com a Mila, até porque quando a série começa a trabalhar arcos diferentes em episódios distintos, a gente consegue não apenas ter um respiro na narrativa
como a gente também começa a ver a série se desenvolvendo de uma outra forma. Eu acho que isso traz, na verdade, muito dinamismo para a narrativa de Sweet Tooth, porque daí não fica aquela coisa linear, e a cada novo episódio fica aquela surpresa de qual vai ser a próxima história que a gente vai descobrir. E o legal é que a forma como a narrativa vai se desdobrando em arcos, quando a gente vai chegando nos 2 últimos episódios, todos esses arcos, eles se juntam formando uma coisa muito harmônica, e aí a gente consegue ligar as pontas que estavam soltas. E eu acho que isso faz com que a curiosidade de quem está assistindo cresça ainda mais. Olha, eu tô com vocês. Eu acho que o que faz esses núcleos aí funcionarem tão bem assim são 2 pontos aí principais. A narrativa, que ela não é invasiva, né? Os comentários que a gente tem ali com boa voz dramática, né? Sempre pontuando a história. Eu acho que eles dão um tom ali. E a forma como os flashbacks são colocados, né? Ali contextualizando esses núcleos. Eu acho que isso tudo é muito bem feito. O núcleo principal ali, que traz a relação do brucutu com a criança, né? Eu acho que as conversas entre os dois ali são muito verdadeiras, os olhares. E é legal até a gente lembrar, né, gente? Brucutus aí atuando com crianças sempre tiveram apelo forte no cinema. Quem aí não lembra de um Tira no Jardim de Infância, por exemplo, né? Aquilo era muito legal. Nos games, a gente tem God of War, Last of Us, é química na certa, sempre funciona, né? E aí a gente tem o núcleo lá do médico, né? E aí a gente tem aquela constante tensão, né, da descoberta da doença pelos vizinhos. Eu achei muito bacana ali, inclusive, aquele elemento do dedo mindinho tremendo, indicando os primeiros sintomas da doença. Eu acho que aquilo trouxe uma tensão muito legal para a série, né? O vizinho, ele poder descobrir aqueles sintomas, olhar, opa, o que está acontecendo ali? Então, esse núcleo tem essa tensão aí muito específica, até destaque, né, para que a forma como eles são, quando eles detectam que uma pessoa está doente, eles embrulham aquela pessoa e queimam na sequência. Isso não aparece na série, claro, mas você começa a ver aquilo, caramba, isso aqui é brutal pra caramba. E o médico, né, eu concordo aqui com o Sansão, a gente conversou hoje um pouco mais cedo, eu sinto que o médico tem momentos ali de overacting, sabe? Eu acho um pouquinho exagerado, mas eu acho que tá em sintonia ali com o vilão cartunesco também. Agora, o núcleo da Aimee, para mim, é um núcleo com menos força aqui, até porque é nele que eu sinto uma das maiores fraquezas da série, que são os outros híbridos. Né? Eu sinto que eu não incluo aqui a Wendy, tá? Que eu acho que ela está ótima e muito bem caracterizada. O meu problema é com relação aos outros. A maquiagem parece que é de teatro, assim, sem orçamento, sabe? Esse incômodo que você teve aí com os outros, você sabe que os caras, eles se inspiraram nos Muppets, né? Para criar aqueles bonecos ali. Então, na verdade, é um lance tipo, vamos pegar o Andy e o Gus, e os caras estão ali, você vê que a Wendy também, ela só tem aquele narizinho, a orelhinha, mas está muito bem caracterizada, enquanto que os outros têm pata de elefante, pelo na cara, tipo um macaquinho, o outro é um bicho preguiça e tal. Mas o lance é esse, é uma curiosidade, eles se inspiraram muito nos personagens do Muppet Show. Ô Cunha, em contrapartida, cara, a gente tem naquela patrulha da floresta, né, que lembra um pouco os Meninos Perdidos do Peter Pan, né, cada um com uma roupa de um animal e tal. Que puta construção legal, cara. Eu fiquei querendo ver mais daquilo, e mais, e mais, e mais. Aliás, acho que daria uma série só daquele núcleo, né, de tão bem feito, as fantasias, a cara dos meninos, você vê a revolta neles, né, super bem colocada, gostei demais. Eu queria destacar aqui a locução em off, cara. Eu odeio esse recurso no cinema e nas séries, só que aqui ela funciona bem, rapaz. Né? Como é bom você ter um narrador que sabe o que está fazendo. O James Brolin é um gênio, a voz dele casa muito bem. Me lembrou muito o Liam Neeson em 7 minutos depois da meia-noite, que é um filme muito adorável, bem mais sombrio do que essa série, mas onde a voz do narrador te guia, né? Como bem colocou a nossa Rafinha, dá o tom fabulesco, né? A gente entende que é uma fábula. Ele leva a gente à reflexão no final de cada capítulo. Isso é fundamental para a narrativa da série. Exatamente. Você fica esperando a lição de moral chegar, porque ela vai vir, né? É uma fábula. Então e quando ela vem, você fica, puta, legal, fechou. E isso completa tão bem aqueles arcos narrativos, né? Queridos, outro ponto bacana da gente trazer aqui para nossa pautinha é o lado fortíssimo pandêmico, né, que está presente em Sweet Tooth, como a Miloca bem colocou. É verdade que os quadrinhos foram escritos muito antes do surto de Covid-19, mas não tem como a gente não se surpreender com as inúmeras semelhanças que a gente vê aqui em 2020 e 2021. Como foi para vocês, gente, ver isso na tela?
ao menos metaforicamente, podemos dizer que vivemos numa sociedade pós-apocalíptica também? Antes de entrar nisso, uma das coisas que o Sansa falou aqui pra gente, eu li bastante também, foi que a série ela é muito mais light que a HQ, né? Que é bem mais dark. É como se a HQ fosse Bambi encontrando Mad Max, e aqui na série a gente tem Bambi encontrando o Senhor dos Anéis, né? Alguma coisa nesse tom. E eu acho que isso aconteceu justamente por conta da pandemia, gente. Eu acho que sem a pandemia, a série ela teria seguido, sim, um caminho mais fiel à HQ nesse quesito, né? Mas a gente precisa também de esperança, né? Desse olhar mais light. Eu acho que isso foi detectado ali pela produção. Então a série ela faz muito isso, né? De meio que colocar um espelho na nossa frente, né? Discutir quem a gente é, né? O quanto a gente está devendo para a natureza, né? Até o quanto os híbridos são seres melhores do que a gente. Eu senti essa discussão ali também nas entrelinhas, né? E mesmo assim, eles sendo melhores, parece que a gente quer eliminá-los, né? A todo momento ali tem essa coisa de, pô, eles são a cura ou não, eles simplesmente são diferentes, o vírus, ele nasceu por conta deles, então existe ali um grande preconceito em relação também ao diferente, né? Então, isso é o que eu mais gosto nessa série, mas certamente muita coisa foi adaptada aí, né? Durante esse momento pandêmico. Há um momento ali, inclusive, onde dois soldados, né, discutem sobre a necessidade do uso de máscara, e logo ali já começa a surgir aquelas discussões sobre conspiração, negacionismo, intolerância, incompreensão. Então você começa, tem esses momentos específicos onde ela tenta ser mais clara, em outros ela deixa nas entrelinhas mesmo. Mas para mim, até o momento, é a série que melhor colabora nessa atual discussão que a gente tem aí sobre a evolução ou não do ser humano pós-Covid, né, esse momento aí que a gente está vivendo exatamente agora. Tudo ali, como eu falei, está nas entrelinhas e faz refletir. E o mais legal é que não há uma conclusão, né? Mas a discussão faz parte de cada linha desse texto. Mas sim, respondendo a pergunta aí, Sansa, eu acho que sim, a gente pode dizer que a gente vive em uma sociedade pós-apocalíptica. Eu acho que a gente vive uma situação pós-apocalíptica há muito tempo, né? Eu, pelo menos, penso isso. Com pandemia, sem pandemia, eu acho que bem antes a coisa já estava degringolando, né? Que eu vejo no grupo das crianças, né, liderados ali pela Ursa, que eu concordo com o Sansão, tem uma parada dos Garotos Perdidos, Goonies, um lance bem legal mesmo, é a conscientização de que esses jovens têm do mundo hoje, né? Eu acho que a questão de, tipo, buscar informação, ela foi atrás no computador, o meio ambiente, a questão da natureza e, acima de tudo, dos animais, né? Que aí eu acho que não precisa nem entrar tanto nos híbridos, mas, assim, a gente aqui de fora vê o meio ambiente como um todo, né? Fauna, flora, e o quanto a gente, como bem disse o Cunha, está em dívida com isso no planeta. Sobre amizade e tal, aquela canção equivale ao Adeus Ano Velho, que a gente canta todo ano, no final do ano. E eles cantando aquela canção enquanto aquela casa está flamejando ali em chamas com aquele homem amarrado ali dentro. Gente do céu, aquilo para mim era tipo uma das piores cenas de terror que eu veria em um filme. E assim, a gente vê todo aquele caos ali, mas ao mesmo tempo, dentro daquele caos, a gente tem aquele respiro de esperança, que é o Gus, que são aquelas crianças híbridas, e que é aquela relação do Gus com o grandão e também com a Ursa. Ao mesmo tempo que mostra o pior do ser humano, ela também consegue mostrar o melhor do ser humano, que na verdade só é aflorado diante da pureza das crianças. Mas pegando carona no que você falou, tem uma reflexão filosófica muito bonita na HQ e também na série, que é: o futuro não são só as crianças, são as crianças híbridas, e híbridas de humanos com animais, né? Olha que curioso a gente achar uma aberração, uma mistura de um humano com um cervo, ou de um humano com um bode, ou de um humano com uma porquinha. Isso é uma aberração, mas é uma mistura da gente com os animais. O PH Santos, eu acompanho o canal dele há muitos e muitos anos, um abraço pro PH, não sei se ele tá ouvindo a gente hoje, mas ele falou uma coisa muito bacana no canal dele. Os híbridos são uma mistura do que nós somos com o que nós deveríamos ser. Gente, no fundo a gente é bicho, a gente é animal também, né? E os bichos e os animais não deixam de ser a essência da natureza. E a natureza é sempre a cura para tudo.
né? Toda a medicina parte da natureza, toda a cura parte da natureza, todo reencontro nosso com nós mesmos está na natureza, está nos animais. Então esse lado filosófico da série, eu não sei se é uma viagem da minha cabeça e se eu peguei a onda do pH, né, nesse ácido aí, mas eu acho que faz muito sentido, né? São as crianças, como a Rafa Gomes falou, mas são também os animais que a gente deixou tão de lado, como disse a Mila Camargo, não só agora não. A gente está nessa distopia há muitos e muitos anos, eu diria até há muitas décadas. Meus queridos, fazia algum tempo que eu não via um núcleo de protagonistas aí tão entrosado quanto o que a gente vê aqui, né? Com o Gus, a Ursa e o Tommy Shepard. A química deles funciona tão bem que vimos aí em alguns fóruns algumas pessoas dizerem que Sweet Tooth chega, inclusive, a rivalizar com Stranger Things. Vocês acham que cabe essa comparação ou tem um certo exagero aí? Eu acho que é mais pela abordagem da série, por ser pela ótica do público, por ser pela ótica de personagens mais jovens. Mas, assim, são séries que têm premissas bem diferentes. Embora elas tragam cenários com pegada um pouco pós-apocalíptica, a série Sweet Tooth, mais do que a série Stranger Things, né? Stranger Things tem aquele viés pós-apocalíptico, mas não é tão caótico como é aqui em Sweet Tooth. Mas eu acho que são séries completamente distintas. Não dá pra gente fazer uma comparação que pudesse ser definitivamente justa. Eu acho que não tem nada a ver a comparação. Acho que a comparação, como a Rafa falou, é por serem crianças. Ao mesmo tempo, a gente está falando de criança, né? A gente não está falando de 4 adolescentes. Eu também acho que Stranger Things, eu discordo da Rafa, eu acho que os anos 80 tá aí uma década que não foi apocalíptica, talvez, para mim. Eu acho que é tudo muito legal o que acontece lá, a questão dos alienígenas, chega a ser algo super cool, né? O que eu acho é que, assim, ambos núcleos funcionam super bem, são super entrosados. Acho que lá, conforme passam as temporadas, essa mudança hormonal que eles têm de criança para adolescente, para jovem, não vai fazer também tanta diferença, porque assim como Barrados no Baile, Melrose Place, a gente acompanha, né? Eu lembro que eu estava no ginásio, junto com Barrados no Baile, depois eles foram para o colegial, eu fui, e aí você vai junto. Aqui não, aqui é uma história totalmente diferente, mas que funciona tão bem pela qualidade dos atores. São atores excepcionalmente bem escolhidos, carismáticos, e que todos, a gente, assim como o casting de Stranger Things, a gente vai ver aí durante muito tempo. Eu acho que tem mais um componente aí, né, Mila? Stranger Things, a Netflix fez um investimento colossal em publicidade, comunicação, divulgação, né? A gente tem uma Winona Ryder, né, ali no elenco, a gente tem toda a nostalgia dos anos 80 trabalhada de forma granular, de forma minuciosa, é uma aula, né? Stranger Things virou uma referência, assim como talvez o Strokes seja pro indie rock, né? Muita coisa copiou Stranger Things, inclusive o tema de abertura de Stranger Things, eu já vi umas 4 ou 5 séries diferentes, inclusive em o caso Evandro, hein? Queria reforçar isso aqui. Agora, Sweet Tooth, eu acho que ela se assemelha a Stranger Things na criação do universo. O universo é muito bem criado, ele é muito bem explicado, ele é bem colocado, você compra aquilo, né? Você embarca naquilo. Apesar de eu querer ver um pouquinho mais do que uma tiarinha de servo no Gus, eu queria ver um pouquinho mais de pelo na mão, na patinha, ele dando um coice em alguém, fazendo um barulho esquisito, colocando a língua pra fora e lambendo uma orelha de forma avulsa, comendo um capim, sei lá. Eu queria ver um pouquinho mais disso. Eu entendo que ele é um pouco mais humano, mas eu queria ver um pouquinho mais disso, gente. Poxa, ele dá coice, ele cheira as coisas na floresta. Eu vou dar uma tiarinha dessa pra você. Se tivermos carnaval ano que vem, você vai de Gus, eu vou te dar uma tiarinha. E que personagem é a orelha do Gus, né, gente? Eu acho que a orelha, pra mim, dele é 50%, sabe? Quando alguém fala alguma coisa pra ele que ele não gostou, a orelhinha baixa, quando ele tá ansioso, levanta. E aquilo, eu acho que eu me conectei demais ali com a orelhinha dele, cara. Então, eu achei que, muito da magia tava ali. Agora, sobre Stranger Things, eu acho que a galera tá confundindo esse sentimento, toda aquela relação ali com a nostalgia, sabe? Fazia tempo
que a gente não via mesmo uma série ali que trouxesse crianças tão talentosas, né? Então, eu acho que é uma confusão. Eu acho que a série tem potencial aí, e aí sim eu vejo uma relação muito grande, inclusive muitas pessoas já fazendo, com The Last of Us, né? O personagem do game também é um brucutu e a criança também tem a cura. Então é exatamente igual, são dois personagens que andam juntos o game inteiro, conversando, trocando olhares ali numa profundidade absurda. Ô Cunha, aí só pegando carona aí nessa extensa galeria de brucutu com crianças especiais, digamos assim, vale a gente lembrar aqui de The Mandalorian, né, cara? Onde a gente tem o Mandaloriano com o Baby Yoda, né, cara? Como funciona a química dos dois, né? A gente veria, sei lá, 10, 20 temporadas. Sem ele falar, hein? E ele nem precisa falar, cara. E o Baby Yoda também não fala, cara. Nenhum dos dois fala, né? A relação deles por si só já garante uma baita de uma química. Bom, minha gente, vamos aqui para as notinhas. De 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aí para Sweet Tooth, o bico doce lá da Netflix? Gente, eu dou, sem dúvida alguma, 100 poltronas bem amarelinhas, quase da cor do Pikachu. Gente, olha, eu também tô com a Mila, para mim é 0 defeitos, tô apaixonada por Sweet Tooth, adoraria que ela saísse da minha mente, sabe, para assistir de novo e ter aquela experiência de ver pela primeira vez, então 100 poltronas super amarelas aí também, da cor do sol da série Sweet Tooth. Vou falar que Sweet Tooth também me conquistou, tive um pouco de dificuldade, eu confesso aqui, para abraçar a série nos 2 primeiros episódios. Gostaria de que ela fosse um pouquinho mais sombria e achei o núcleo, sobretudo aquele núcleo das crianças, né, do lar das crianças mutantes, X-Men, um núcleo um pouquinho perdido. É verdade que lá no final ele fica bem encaixadinho, mas no caminho eu me peguei um pouco confuso. Também gostaria de ter visto mais das crianças vestidas de bichos na floresta e armadas, fazendo justiça com as próprias mãos. Eu gostei muito daquilo, eu achei que poderia ter sido mais salpicado ao longo da série, mas fotografia maravilhosa, super bem filmado, casting de primeiríssima, que série bonita, né, gente? Eu vou deixar ela aqui com 82 poltronas amarelas. Vamos lá, gente, eu achei que essa série ela teve muita coragem de ter somente 8 episódios, com tanta coisa bacana que a gente gostaria de ver, sabe? Eu acho que isso evitou, inclusive, as barrigas que certamente a gente estaria falando aqui e me impediriam de dar 95 poltronas bem coloridas para ela. Muito bem, hein? Chegamos aqui à impressionante média de 94 poltronas coloridíssimas para Sweet Tooth, o bico doce. Muito bem, minha gente, vou pedir aqui para vocês rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu, ir lá na Netflix, dar o play em Sweet Tooth ou o Bico Doce. Fala aí, Miloca. Se você tem medo de se apaixonar, não assista. Poxa, gente, a direção de arte do Apocalipse colorido e os momentos lá onde a gente tem um ambiente antes do Apocalipse e depois do Apocalipse é muito bem caracterizado. Cara, eu vou citar aqui o trio de protagonistas, velho. O jogador de futebol americano, a Ursa e o menininho que faz o Gus. Com a tiarinha de servo, sim. Eles são muito bons, cara. Eles funcionam bem demais. Eu gostei muito, fiquei com vontade de ver mais. É por isso que eu recomendo que você vá agora mesmo na Netflix conferir aí o nosso Bico Doce. Vá pelo incrível elenco da série. Vá pela narrativa surpreendente e também pelo equilíbrio impecável entre drama, um pouquinho de suspense e também muita fábula. Quer se divertir, quer se emocionar e quer se inspirar? Então assista Sweet Tooth. E é isso aí, meus amores. Lembramos a vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí, no meio das entrevistas com astros e estrelas de Hollywood, como faz a Rafa, entre uma presença VIP e outra, como faz a Miloca, ou praticando surf yoga, peladão nas praias de Floripa, como faz o nosso querido Cunha. Valeu, pessoal! Eu que falo tchau, não quero me despedir de vocês, mas eu deixo aqui um beijo. Sigam a gente, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler.
comenta aqui com a gente, engaja, vamos ficar amigos nesse mundo apocalíptico. Um beijo enorme. É isso aí, gente. Me acompanhe também lá no meu Instagram, no @Rafa Gomes, e no meu canal no YouTube, que é o Rafa Gomes Cinema, porque tem sempre muito papo de cinema também. A gente sempre dá sequência dessas conversas que a gente faz aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler, e também lá no nosso outro podcast, que é o Senta Que Lá Vem Update, que é uma parceria Maravigold com o site Update or Die. Valeu, meus queridos. Muito bom falar com vocês aqui sobre essa série maravilhosa, calma, tranquila, esperançosa. Não é sempre que a gente está aqui para falar sobre enredos, né, que envolvem exatamente tudo que a gente está esperando para esse momento agora do mundo. Foi bom demais e até a próxima. Muito obrigado, Cunha, Rafinha, Miloca, nossa híbrida de coelha, e a você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.